Estamos começando mais um episódio do Mapa Digital e hoje eu recebo a Beatriz Castro, que é publicitária e empreendedora, para falar sobre a ascensão na carreira dela. Então, vem com a gente! E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Mapa Digital. Hoje eu recebo a Beatriz Castro, que é especialista em marketing digital e empreendedora desde os 18 anos, publicitária. Então, Bea, seja bem-vinda. Bea pros íntimos, né? É isso. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero contribuir um pouquinho. Eu quero muito saber, então, a sua trajetória em geral, porque empreender desde os 18, trabalhar com marketing desde os 15, como foi que se deu tudo isso? Na verdade, eu com meus 12 anos, eu mandava os meus currículos, porque eu já tinha computador nessa época e tudo mais, para Capricho. Meu sonho era trabalhar na Capricho, porque eu achava legal demais não estar nas matérias, mas todas aquelas formulações das matérias, de entender como que a revista funcionava e tudo mais. E uma das coisas que eu sempre gostei muito era como as marcas se posicionavam nisso tudo. E aí, quando eu tinha de 14 para 15 anos, quando você está decidindo, né, o seu futuro ali, você está entrando no ensino médio e tudo mais, ao invés de eu ir para um ensino médio tradicional, que eu pudesse apenas cursar o ensino médio, eu escolhi fazer um ensino médio técnico, porque na minha cabeça sempre uma coisa foi muito clara. Eu preferia saber aquilo que eu não gostava do que só aquilo que eu gostava, porque eu via muita gente confusa do que fazer, do que não fazer. Fiz ensino médio técnico com foco em publicidade, e aí eu fiquei apaixonada, e quando eu fiz 15 anos, porque aí eu já podia e tudo mais, eu fui chamada para estagiar numa agência de marketing digital. Quando eu cheguei lá, tinham vários quadros de ícones de redes sociais e tudo mais. Não foi planejado trabalhar em uma agência focada em redes sociais na época, que ainda o termo marketing digital não era nem tão usado. E aí, o que eu fiz? Comecei a minha carreira ali, me apaixonei muito, entrei no universo das marcas e entendi que era aquilo que eu queria para minha vida. E aí, terminei o ensino médio, fui fazer a faculdade, também em publicidade, mas quando eu estava ali no final do ensino médio, eu e o meu amigo na época, né, o Leonardo, a gente decidiu abrir a agência até então Pipe juntos, para a gente realmente transformar o mercado e trazer criatividade e comunicação de fato para as marcas. E essa foi sua primeira empresa? Foi. Aos 18. Exatamente. Aí aos 18 anos eu fundei a Pipe junto com o Leonardo e no meio desse caminho a gente teve muitas aventuras por aí e eu vou te contando no meio do papo. E quais foram as primeiras marcas que você trabalhou assim que foram bem marcantes? Na agência, na Pipe, a gente tinha uma marca que eu era apaixonada por ela, que se chamava Anastasia. Era uma vodka internacional, da Rússia mesmo, e ela era fabricada artesanalmente e tudo mais. A garrafa parecia um diamante, eu achava maravilhoso. E essa foi uma marca super bacana da gente trabalhar, com criatividade e tudo mais. Mas uma que eu falo com muito carinho, que é o nosso cliente até hoje dentro da agência, é um colégio da região ali de Santo André, super reconhecido, onde a cada 8 pessoas de Santo André, 3 estudaram lá, que é o nosso colégio Pentágono. Então isso é muito bacana, eles têm um renome muito bacana e confiam na gente desde que a gente abriu a agência. Entendi. E quando foi que você percebeu que estava se tornando referência? Porque hoje vocês são a maior agência do ABC Paulista, né? Exatamente. Eu acho que a ideia nunca foi ser referência de fato para outras agências e tudo mais. A ideia sempre foi entregar aquilo que a gente tinha de melhor, com as melhores pessoas, e ser muito verdadeiro com os nossos clientes. Então, entender que aquilo que era feito para os nossos clientes não fossem feitos só para entregar uma demanda, mas que fosse feito com estratégia, que fosse feito para gerar resultados e tudo mais. Então, sempre com esse pensamento, ser reconhecido, ser uma marca de desejo para as pessoas trabalharem, isso consequentemente chegou também. Você começou a trabalhar então como estagiária, né, igual você falou, e depois disso você já começou a empreender ou você passou por outras agências ainda? Eu só fui estagiária na minha vida, né? Então, uma vez me chamaram para ser CLT nesse primeiro emprego, eu durei 1 mês, e aí eu fui fazer um intercâmbio em Nova York,
que meu pai me deu um mês de estudo ali, um super presente, porque eu conheci outras formas de estudar e tudo mais. Quando eu voltei pra cá, eu fui trabalhar em uma agência que na época se chamava Mind Digital. Isso foi uma super mudança na minha vida, porque mais do que trabalhar com grandes marcas, que eu sempre quis muito, eu aprendi como eu gostaria de gerir um dia. Então eu tinha gestores muito habilidosos, mas que eu admirava também. Então, mais do que técnica, era que tipo de pessoa a Beatrice do futuro gostaria de ser. Então eu conseguia me espelhar bastante neles. E aí, logo depois, eu fiquei mais ou menos um ano como estagiária também na Mind Digital. A Mind Digital passou por algumas outras mudanças, né? Foi adquirida por outras empresas e tudo mais. E aí sim, um dia o Léo me ligou, ele falou, então, acabei de fechar um cliente, que era a Anestásia, e eu preciso que você venha, porque senão a gente não vai conseguir entregar. Eu falei, então eu vou pedir minha demissão. Então foi isso. Essa é toda a minha carreira, que foi, antes de ser empreendedora, estagiária. Ponto. Que ótimo, né? Eu queria que você me ajudasse então a listar os primeiros passos para quem quer ter essa mente visionária. Porque todo mundo brinca e fala que publicitário, comunicador tem veia empreendedora, mas eu não acho que é bem assim. Todo mundo tem suas dificuldades. Tem gente que não tem aquela skill de vender super fácil, ou de habilidade de se comunicar. O comunicador que se comunica bem, às vezes tem gente que é mais introspectiva. Então, tem gente que tem essa vontade de se desenvolver. E o que você diria que seria essencial para virar a chavinha assim na nossa mente? Falar, olha, preciso mudar meu posicionamento nisso, nisso, nisso. Eu acho que quando você se coloca numa posição de... Eu falei, né? De entregar o seu melhor, mas uma outra coisa, né? De não olhar o que o cliente gostaria, olhar como o cliente gostaria, você se coloca no papel de cliente. Então, quando você tem um problema, você encara aquele problema como realmente seu. Quando você tem uma vitória, o cliente tem uma vitória, você encara aquela vitória como realmente sua. Eu acho que só quando você se coloca como o cliente atendido de fato, você automaticamente começa numa estrada muito boa. Porque é diferente, eu sempre me coloco nisso, né? Se eu contratasse uma agência, como eu gostaria de ser tratada? Então, eu não quero dar respostas prontas para os clientes, eu não quero entregar uma arte, por exemplo, só porque ela é bonita. Eu quero entregar uma arte porque ela funciona. Eu quero entregar uma campanha não só porque a campanha ganha mais seguidores no Instagram, por exemplo. Eu quero criar uma campanha para que eu possa vender mais. Porque o objetivo de todas as marcas é vender. Então, assim, a gente vai falar, né? Pode ser que não seja o objetivo número 1 daquela campanha. Mas todas as marcas, por mais que seja serviço, que seja produto, que seja indústria, é vender. Então, quando a gente começa por aí, a gente vai do objetivo pro que eu tenho hoje. Então, como que eu conto essa história até chegar no ponto de venda? Então, isso tudo transforma não só as empresas que você atende, transforma também o publicitário, o comunicador, quando está na posição ali do computador gerando e criando aquela demanda. Eu queria que você me contasse dessas aventuras que você disse e como que você tira aprendizado desses erros, às vezes no meio do caminho, de você confiar em você mesmo e falar, não, eu vou fazer isso, aí bateu a cabeça, mas aí deu certo depois. Como que foi essa trajetória? Eu e o Leonardo, agora com o Alex, a gente sempre brincou muito, a gente falou, a gente é jovem. E nisso a gente se colocava em algumas coisas de propósito, que a gente sabia que não ia ser confortável, que a gente sabia que não ia ser sustentável, né? A gente não ia conseguir fazer aquilo durante muito tempo. Mas por alguns momentos aquilo foi muito importante pra gente. E hoje a gente consegue enxergar que a gente construiu tudo que a gente construiu com base no exemplo. Então, isso foi muito bacana. Com o Léo, a gente ia para eventos, por exemplo, a gente tinha evento em Florianópolis. Eu não tinha dinheiro para comprar, nem eu, nem ele, a gente tinha dinheiro para comprar uma passagem para Florianópolis de avião. Então, a gente ia de ônibus de manhã, fazia o que precisava ser feito, que fosse uma reunião e voltava tarde, porque a gente não tinha dinheiro pro hotel.
Outra coisa, eu e o Léo, na época, a gente ganhava o total dos incríveis R$500. Era R$500 para cada um, dava R$1.000 de lucro, a gente dividia, era R$500 para cada um. Isso era quando? Isso foi em 2016. Então a gente passou mais ou menos um ano ganhando R$500. Aí, a gente traz um pouco dessa resiliência no todo, né? A gente precisava de carro, os dois. Como que você tem um carro com R$500? Você não paga nem a gasolina do carro. E aí a gente se endividou ali, a gente fez um monte de gambiarra. Os dois tinham um carro para cada um. E aí a gente ficava no negativo no banco mesmo. Chegava no final do mês, a gente tinha até uma brincadeira que eu não aconselho ninguém a fazer. E a gente apostava quem ia ficar mais no cheque especial. Porque a gente precisava pagar o carro, a parcela do carro, a gente precisava pagar a gasolina, a gente precisava ir no cliente, almoçar. E a agência não tinha dinheiro para pagar isso pra gente, reembolsar. Não existia isso. Era só eu e ele, e a gente teve que fazer isso. Então, essas foram algumas das aventuras. Aí depois eu tive até que vender o meu carro para pagar essas dívidas, porque virou uma loucura. Mas a gente aprendeu muito com isso e tudo valeu a pena. Então eu faria tudo de novo, apesar de ter sido muito sofrido. Tudo em sacrifício pelo seu sonho, né? Sim. E hoje, como que vocês atuam? A WBP, né? O nome da agência de vocês. O que vocês fazem amplamente, assim? Hoje a WBP, a gente tem um foco muito grande em marketing digital. A gente olha muito para o cliente entregando performance acima de tudo e com um toque de criatividade. Então, quando eu fundei a Pipe, a gente tinha muita veia de criatividade. Quando o Alex fundou a Webfoco, tinha muita veia de performance. E quando a gente fez a fusão ali em 2021, nós já nos tornamos a maior agência do ABC. E a partir dali, a gente começou a entregar performance com um toque de criatividade. Então hoje a gente atende alguns grandes clientes do mercado, que eu tenho certeza que as pessoas aqui compram, né? Então, Atacadão, 123 Milhas, Polishop, NTT Data. Quando a gente fala de NTT Data, até, né, trazendo a mágica de se trabalhar com a publicidade, foram eles que inventaram, por exemplo, os emojis da forma que a gente conhece hoje. Então, hoje, todo mundo usa emoji para muita coisa. Então, a gente trabalha com os criadores. Então, isso é muito legal de ver no dia a dia, de construir dia após dia com toda a equipe. Nossa, eu achei demais. E a gente percebe que na sua carreira foi um crescimento rápido, né? E como que você equilibrou? Eu gostaria que você falasse isso para as pessoas também, para elas poderem praticar isso. A vida pessoal, a saúde mental, junto com o trabalho. Porque a gente luta pelos nossos sonhos, mas a gente tem que pensar na gente também, né? Nosso bem-estar. Como que você lidou com tudo isso? Eu não lidei. Eu falo muito isso porque eu sei que vai ter épocas da vida que você vai lidar com a sua saúde mental, que ela é super importante, inclusive é super importante manter a terapia em dia, porque vai ter dia que você não vai estar bem, vai ter dia que você não vai querer continuar naquilo, porque a pressão é muito grande, realmente um jogo para se ganhar sempre, não é um jogo que você tem a liberdade de às vezes não ser tão bom, então você tem que ser bom, performar, vender muito sempre. E eu acredito que isso é uma das coisas que frustra muitas pessoas. Que não existe uma vida equilibrada. Se você quer ter uma vida equilibrada, eu acredito que o empreender talvez não faça parte desse jogo. Porque muitas vezes no empreender você vai ter que chegar mais tarde em casa durante um ano. Às vezes o empreender, como eu já falei, você vai ter que vai colocar dinheiro seu na frente antes do negócio, que o negócio não está pronto para aquilo. Às vezes você vai querer passar mais tempo com a sua família e você vai entender que a performance do negócio não vai estar como você queria. Então, eu acho que na vida, assim como nos negócios, tudo são escolhas. O que você quer e o que você está disposto a fazer. Quando você entende verdadeiramente aquilo, você fala, estou disposta a pagar um preço. Beleza. Aí, esse é o preço do empreendedorismo na área de comunicação. Apesar de entender que algumas áreas, a se empreender, é um pouco mais leve e um pouco mais possível esse work balance. Na comunicação é um pouquinho mais difícil. O mercado é diferente, né? Ele é mais dinâmico, ele é tudo. O que você diria, então, para não fazer? Não cometa, não faça o que eu fiz.
Eu acho que eu faria eu acho que eu faria quase tudo do jeito que eu fiz. Não porque tudo deu certo, muito pelo contrário, mas porque se eu não tivesse errado, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje. Eu acho que os erros, eles me trouxeram alguns aprendizados importantes. E eu acho que o aprendizado mais importante de todos, e que a gente tem medo no começo, é ser sincero com o cliente. Entender que aquilo não vai dar certo e falar, não vai dar certo. Isso que você está fazendo não é bom. Porque além do cliente te pagar pela entrega, ele te paga também para você ser honesto ali com o que vai acontecer. Então, muitas vezes não vai dar certo. Muitas vezes você sugeriu alguma coisa e o caminho não é bom. Então, assim que perceber, converse com o cliente. Eu acho que entender que ali do outro lado tem um humano e que você cria as conexões a partir dessas verdades é muito importante. Eu quero que você deixe, então, uma mensagem para quem está ouvindo a gente em casa ou assistindo no YouTube. Um conselho para quem quer chegar longe. Um último conselho, assim, tipo, de vida agora. O meu principal conselho, ele não é nenhuma verdade escrita em pedra, e é justamente sobre isso, de você vai errar, mas continue tentando. Então, o errar rápido, aprender rápido e refazer rápido é sempre a grande chave e embalada no não desistir. É na repetição que o sucesso ele vem acontecendo. Bea, muito obrigado por esse papo. Eu aprendi muito. Eu tô aqui na posição de quem tá em casa também assistindo a gente, aprendendo com vocês. Então fica ligado aqui no YouTube da Pixel, no Spotify, segue a gente no Instagram, no LinkedIn, de olho nos nossos conteúdos, porque tem muita coisa ainda pra vir aqui na Pixel. E também nos episódios anteriores, com o Fábio Madia, Gabriel Rico, Patrícia Torricilha, a gente aprendeu muito sobre marketing, comunicação, negócios e não se esquece de voltar aqui semana que vem também para o próximo episódio com a Bea, tá bom? Até a próxima!